amém? Assim eu desejo que Deus os tenha abençoado e ao ensinar, ao ministrar essa palavra ao coração de vocês dentro desse tema, para que nós possamos errar menos e solucionar muito mais as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Amém? Então, completando, finalizando a campanha nessa terça-feira, eu quero compartilhar com vocês o tema sabedoria para completar a carreira. Repita comigo, sabedoria para completar a carreira. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. A tua palavra é viva. A tua palavra nos ensina, nos encoraja, nos corrige. A tua palavra nos alimenta. A tua palavra nos direciona o caminho que devemos trilhar, para onde avançar, porque o Senhor nos tem diante de nós um destino certo. Então fala conosco, que os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração estejam abertos para receber a ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero começar pensando com você, se é para completar a carreira, vamos pensar naqueles que são atletas e que correm maratona, né? O que você acha? Qual é o objetivo de quem corre? Qual é o objetivo que está na mente de quem corre? Quero ouvir de vocês. Qual é o objetivo, gente, de quem corre? Vencer. Que mais? Que mais? O que está na mente dele? Oi? Chegar em primeiro lugar. Conquistar o pódio. E mesmo que não vença, e mesmo que não ganhe uma medalha, porém o objetivo que ele tem em mente é chegar na reta final. Na linha de chegada, atravessar a linha de chegada. Não é verdade? Quando a gente assiste às Olimpíadas, que a gente vê os atletas correndo, mesmo aquele que está lá atrás, que ele já viu quem é que chegou em primeiro lugar, esses que estão atrás abandonam a corrida? Não. Por quê? Ele tem em mente em chegar na linha final. Na linha final. Esse é o objetivo. Agora, outra pergunta que eu quero que você pense comigo. Qual é a sensação de quem chega na linha final? Na chegada final? Qual é a sensação de chegar na final? Valeu a pena. Eu consegui. Eu venci. Valeu os esforços. Então, é uma sensação de alcançar o objetivo. Eu tinha um objetivo, eu determinei, eu tracei e eu alcancei. Alcancei o objetivo. Aquela sensação de dever cumprido para consigo mesmo, para com aquilo que se propôs a fazer. Mas eu quero pensar em mais uma pergunta com vocês. O que é necessário para chegar no final de uma corrida ou de uma maratona? Treinamento, disciplina.
foco. Que mais? Que mais, meninos? Os meus meninos estão com preguiça de pensar. Força de vontade, uma palavra-chave. Perseverança. Perseverança. Né? Então, precisa de muito treino, precisa ter foco, disciplina, conforme falaram. É preciso, uma maratona, não sei se vocês sabem, quantos quilômetros são? Não sabem? 42 quilômetros e um pouco mais de 42 quilômetros. Então, ele precisa, para correr uma maratona inteira, é preciso se preparar com provas curtas, né? Pequenos treinos, e focar sempre o objetivo final, chegada final. Eu quero trazer essa comparação para com a nossa vida com Deus. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus não é diferente. A nossa vida, ela também é uma maratona. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo, ele faz também essa analogia sobre o atleta, que ele corre, né? E ele também fala que ele prosseguia para o alvo. Ele não tinha alcançado ainda o alvo, que era a soberana vocação, o prêmio final da soberana vocação em Cristo. Mas ele corria para o alvo. E o texto, até eu compartilhei sábado no Arena, que fala lá em Filipenses 3:14, eu não prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, ele esquecia do passado, o que passou, passou, estou olhando para frente, para o alvo. Então, nós precisamos ver que a nossa vida é como correr uma maratona. Como você está correndo a sua maratona? Então vamos ver como devemos correr essa corrida. E eu quero meditar com vocês no texto de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Por favor, vamos ler? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, você pode colocar na NVT? Isso, obrigada. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Que texto incrível este. Então, em primeiro lugar, eu quero ver com você aqui, dentro desse texto, do que devemos nos livrar para chegar ao final. É interessante que ele começa esse capítulo
concluindo o que ele já falou no capítulo 11. Então ele está dizendo, portanto o quê? Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que testemunhas são essas? Se você for ler o capítulo 11, que antecede este, ele vai relatar os nomes dos heróis da fé, aqueles que foram chamados heróis da fé, desde Noé. Então, tudo aquilo ele vai citando um por um, o que eles fizeram, o que eles enfrentaram. E eles foram considerados heróis da fé, porque tudo quanto eles fizeram em obediência ao Senhor foi pura fé. Pura fé. Imagina, Noé construir uma arca, porque viria um dilúvio, né? Com certeza sofreu muita zombaria, porque nunca havia chovido. Mas ele obedeceu. E por aí vai. Leiam o capítulo 11, porque nos enche de vigor, nos enche de coragem, nos revigora a nossa fé. E aí então ele chega aqui, ele fala, portanto, olha a grande multidão de testemunhas que estão à nossa volta. Então por isso, livremo-nos de todo o peso. Então, nós, em primeiro lugar, para que nós cheguemos ao final da nossa corrida, nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos faz vagarosos. Nós temos uma carreira proposta diante de nós, nós temos uma corrida. Agora, nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso, para que sejamos velozes, não percamos tempo, mas que estejamos firmes no propósito para alcançá-lo. É como um atleta. Nós sabemos que com o avanço cada vez mais da tecnologia, o tênis do atleta, a roupa do atleta é levíssimo, para que não haja nenhum peso que o torne mais devagar, mas para que ele possa ser muito mais veloz. Então, nós precisamos pensar na nossa vida no dia a dia. Das coisas que eu já aprendi com Deus, o que eu ainda não alcancei e por que não alcancei? Que pesos, de repente, eu estou carregando e que está impedindo de eu andar mais rápido, de eu avançar mais, de eu praticar mais de acordo com aquilo que eu já aprendi. Então, traga à sua mente, Espírito Santo, revela-me que peso eu preciso me livrar. Segundo lugar, ele fala, livrar-se de todo pecado que nos atrapalha. É interessante que outra versão fala, o pecado que tenazmente me assedia. Ou seja, o que é? Que a gruda, que me prende. Então, o pecado, obviamente, ele me atrapalha. Ele me afasta da comunhão com Deus. Quando eu peco e não me arrependo, a minha conexão com Deus cai. Imagina quando você está, né, no computador lá trabalhando, e aí cai a internet. Pronto, toda a comunicação foi interrompida. Assim o pecado faz entre mim e Deus. Então, pecado não tratado, pecado não confessado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Agora, eu queria voltar mais um pouquinho em relação ao peso, né? Que tipo de peso pode nos tornar vagarosos? Vamos
pensar ainda na figura do corredor. Se aquele atleta está correndo, visando chegar na linha final, ele não pode se distrair com coisa alguma. Ele não está nem aí para a multidão que está ao lado vendo, para quem está torcendo por ele ou para quem não está torcendo por ele. Ele não está preocupado com os demais que estão correndo também para chegar na linha final, mas ele está focado. Ele precisa não ter nenhum tipo de peso que possa trazer qualquer tipo de pensamento negativo. Principalmente isso. Porque se ele começar a olhar, por exemplo, para os outros corredores e falar, nossa, eles têm muito mais, acho que, capacidade do que eu de chegar na linha final. Ah, porque eu acho que eles são melhores. Ah, mas eu acho que eu não treinei bem. Ah, eu acho que... Aí começa a pensar em muitas coisas negativas. E isso será um peso para que ele não complete a corrida. A mente dele precisa estar muito positiva. Ele tem que falar constantemente para ele mesmo, você pode chegar, você pode vencer. E com isto, ao pensar dessa forma, ele vai olhar, o que pode me impedir? Eu quero me desvencilhar. Então, deixar o peso, deixar o pecado, né? E é interessante que o apóstolo Paulo, eu estava lendo um artigo que fala sobre a importância de você trabalhar na sua mente. Um atleta precisa trabalhar muito na sua mente para que ele possa competir. Aí, quando eu li aquilo lá, eu falei, gente, a ciência simplesmente descobrindo aquilo que Deus já registrou na sua palavra. Porque, afinal de contas, quem nos criou, quem criou o ser humano, é Deus. E aí Deus sabe como que nós funcionamos. E aí, então, ele inspira o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele fala da importância de renovar a nossa mente. Ele fala assim, cuidado, não vai se amoldar as coisas desse mundo. Mas renove o seu entendimento, renove a sua mente, para que você prove, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão, se ele olha para o mundo e for atraído por ele em fazer as coisas erradas, fazer aquilo que não agrada a Deus, pronto, já afetou a sua mente. Então, nós funcionamos dessa forma. Para que eu mantenha o foco em alcançar o propósito na minha vida, eu preciso renovar o meu entendimento. Porque as coisas à minha volta podem afetar a minha mente, os meus pensamentos. Aí a gente vê muita gente que é crente, mas pensando tão negativamente a respeito da vida. Porque a sua mente não está sendo renovada pela palavra. Pela palavra. Então, aí a outra coisa que ele fala, correr com perseverança.
correr com perseverança, porque tanto as distrações, né, os pesos, como o pecado, que constantemente nos assedia, vão querer que nós desistamos. Então, por isso que eu preciso ser perseverante. Agora, o que significa a palavra perseverante? No original, no grego, significa o seguinte: dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Olha que interessante. Ou seja, eu já me esforcei bastante. Eu já corri bastante. Mas a perseverança é dar continuidade a essa ação de intenso esforço. É não desistir mesmo. É a capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Perseverar significa, eu encontrei a dificuldade, eu encontrei o obstáculo, mas isso não me impedirá de avançar. Eu vou dar um jeito de vencer o obstáculo. Eu vou dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Deus vai abrir um caminho. Mas eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Então, é isso que significa ser firme e constante no propósito. Tem muita gente que desiste facilmente de tudo. Da vida, dos estudos, do trabalho, dos relacionamentos. Encontra dificuldades no relacionamento, deixa de falar, não comunica, não senta para conversar e resolver. Prefere interromper o relacionamento e você não sabe nem por que a pessoa não tem mais amizade com você. Mas não quis sentar para conversar. Quantos vão embora até mesmo da igreja porque se decepciona com alguém e vai embora, desiste. Então é como se a igreja inteira tivesse falhado com essa pessoa. Então desiste por tão pouco. Agora, eu queria que nós víssemos um trechinho de um vídeo das Olimpíadas em Los Angeles, que aconteceu há 37 anos. E esse vídeo, ele tem, quando você coloca lá, Gabriele Anderson, você vai ver que tem muitos vídeos a respeito dela. Porque essa mulher, essa atleta, marcou a história. Está pronto aí? Então pode colocar. Oi, eu sou Isabelle Scalabrini. Hoje estou trabalhando na TV Globo Minas, mas durante 12 anos eu fui repórter e apresentadora dos programas de esporte da TV Globo. E claro, entre eles o Esporte Espetacular. Nessas comemorações dos 30 anos do programa, é hora de matar a saudade. Eu acompanhei muitos momentos emocionantes do esporte. Um deles ficou para mim como o maior símbolo da dedicação e do esforço de um atleta para atingir um objetivo que não era mais a vitória, era apenas cruzar a linha de chegada. Olimpíada de Los Angeles, 1984. Eu vi de perto quando a suíça Gabriele Anderson entrou para a história. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a suíça Gabriela Anderson entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está entortando para o lado esquerdo, o público inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para a Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. É um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele
caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros, entortando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu! Hoje, quase 19 anos depois, como, onde e o que estará fazendo Gabriele Anderson? Um dia frio em São Paulo. Ok. Gente, depois vocês podem ver em casa esse vídeo, aí vocês vão ver a entrevista dela já depois de muitos anos, como ela está, o que ela está fazendo, enfim. É emocionante cada vez que a gente vê essa mulher. Isso, a Andréia está dizendo aqui, ninguém se lembra quem é que foi que ganhou em primeiro lugar, mas todos se lembram da Gabriele, pela maneira que ela foi perseverante, ela não tinha mais condições de chegar, mas ela não desistiu. Gente, isso é de muita inspiração para nós. Agora, ela não desistiu de um prêmio, que é aqui, que é algo que não se leva para a eternidade. Marca gerações, sim. Serve de inspiração, podemos aprender, sim. Porém, esse prêmio não é levado para a eternidade. Agora, o prêmio que Jesus preparou para nós, Ele alcançou com muito sofrimento. Ele alcançou porque Ele não desistiu. Ele enfrentou as hostilidades dos seus acusadores. Ele enfrentou a cruz. Ele não se importou com a vergonha, que era o pior tipo de morte naquela época. Era algo vergonhoso. Mas Ele não se importou. Por quê? Por causa de mim e de você. E também, porque Ele, cumprindo a sua carreira, o seu propósito, a sua missão, Ele sabia o que estava reservado para ele. Ele estava com a sua mente na alegria da vitória ao passar por tudo isso que ele passou. Outra história que eu queria recordar com vocês, que também é baseado em fatos que aconteceram realmente, fatos reais, é aquele filme, quem assistiu, Em Busca da Felicidade? Gente, assistam, vale a pena, vale a pena. É uma história real. É um rapaz que enfrenta sérios problemas financeiros. E ele não conseguia vencer no seu trabalho, perdeu o trabalho, as contas chegando em casa, ele não conseguindo pagar aluguel, não conseguindo suprir as necessidades de casa, até um dia que a sua esposa não suportou e ela simplesmente o abandonou. Ele ficou com um filho de 5 anos para criar. E ele tinha uma habilidade, para ser vendedor e desejava então conseguir um emprego melhor. Só que ele não conseguia. Ele vendia, acho que era tipo de um projetor, se eu não me engano, e ele andava com aquele peso de porta em porta nos locais nos consultórios, me parece, em consultórios médicos, que usavam aquele tipo de aparelho. E ele não conseguia vender nada, até o dia que ele foi despejado. Ele e o filho. E eles começaram então a morar em abrigos, abrigos públicos.
E a criança ficava na creche, enquanto ele andava dia a dia para trabalhar. No final do dia, ele pegava o menino e iam para o abrigo dormir. Mas o interessante disso é que você vai verificar que ele nunca desistiu. Você chora ao ver o filme. Você aprende muito, muito. E no final do filme, aparece ele e o filho. E eu não vou contar o restante do filme para quem não assistiu, para vocês verem o que acontece. Mas é uma história real que nos inspira de perseverança. Ou seja, a continuidade de uma ação após intenso esforço. Não desistir nunca. Então, o que nós vimos aqui? Em primeiro lugar, livrar-se de todo peso. Repitam comigo. Livrar-se de todo peso. Segundo, livrar-se de todo pecado. E correr com perseverança. Agora, como correr a carreira? Então, aqui no verso 2 de Hebreus, de Hebreus 12, ele fala assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Então, como é que eu vou correr com perseverança, me desvencilhar do pecado, de todo peso, mantendo o meu olhar firme em Jesus? Ele é o nosso treinador da maratona da vida. Ele é que está treinando. Vamos, eu te ajudo, eu sou contigo, não temas. Eu te dou poder, eu te capacito. Ele é o nosso treinador. Ele é o líder. Ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. A nossa fé ainda não é perfeita, mas se o meu olhar está firme nele, ele vai aperfeiçoando a minha fé. Ah, que coisa maravilhosa. Eu corro a carreira também olhando firmemente nele, porque ele é o padrão. Ele é a minha referência máxima. Ele é o exemplo de quem suportou o sofrimento por causa da alegria que o esperava. Então, vamos lembrar aqui, quando ele fala lá em João: no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo o quê? Eu venci. Eu estou em você, através do Espírito Santo. Portanto, você também vai vencer. Vai vencer. Então, ele é o meu padrão. Ele é a minha referência. Em terceiro lugar, o que devemos pensar quando tudo estiver difícil? Porque, claro, nós enfrentamos as dificuldades. Aí o verso 3 fala assim: pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, se você pensar no que Jesus passou, desse modo, vocês não ficarão o quê, gente? Cansados e nem desanimados. Então, se o meu olhar está fixo, está firme em Jesus, eu me mantenho em pé. Eu me mantenho firme no propósito. Eu me mantenho na certeza que eu chegarei, que eu vou atravessar a linha de chegada. E é interessante que essa segurança é Ele que nos dá, gente. Essa certeza vem dEle. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhada em Romanos 5, de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. Esse texto é maravilhoso.
Ok. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos o que, gente? Perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando a Bíblia está falando sobre a esperança, essa esperança aqui, ela tem o sentido, o significado de certeza. Não é algo assim, quem sabe? Não, não é isso. Tanto é que Paulo fala aqui, e essa esperança não decepcionará. É certo. Aquilo que eu espero é certo. E quem garante é Deus. Então nós precisamos desenvolver perseverança para que o nosso caráter seja aprovado. Eu quero ler mais um texto ainda com vocês, antes de terminar. Isaías 40, 28 e 29. Isaías 40, 28 e 29. Diz assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Na outra versão, o verso 29 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor sabe que nós somos humanos, que temos um corpo que se cansa, que se fadiga, uma mente que se cansa, uma alma que se cansa. Porém, o Espírito, quando é fortalecido, ele fortalece tudo mais. E ele fala aqui então, que ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Eu não sei quais são os pesos que estão te prendendo. Eu não sei se você tem pensado em desistir. Mas o Senhor nesta noite quer te levantar. Ele quer te ajudar. Sabe como aqueles que vieram na pista para amparar aquela atleta, Gabriele? O Senhor está à sua volta para te amparar. E Ele vai te ajudar a chegar na reta final. Ele é aquele que prometeu. Ele está torcendo por você. Porque o que Ele tem reservado para você é incomparável a uma medalha de ouro, a uma linha de chegada numa maratona. Mas a nossa maratona, você vai receber uma coroa que é incorruptível, uma coroa eterna, a vida eterna com Deus. Você pode imaginar você diante da glória de Deus, você ter um corpo novo. O seu corpo será como o de Jesus, que ressuscitou. O seu corpo será incorruptível, não sofrerá mais, não haverá lágrima, não haverá sofrimento, sem contar as recompensas que Ele tem preparado para aqueles que
perseverarem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Espírito Santo, que o Senhor venha nesta hora, levantar aqueles que estão abatidos. Senhor, Tu tens nos chamado para um propósito. A nossa missão de viver uma vida que Te glorifique, viver uma vida que frutifique. Ah, Senhor, a alegria de estar correndo a maratona da vida da fé, dando frutos pelo caminho, colocando outros na pista dessa corrida, para chegar junto na linha de chegada. Senhor, essa é uma corrida diferente, que à medida que a gente corre, a gente vai agregando outros, alcançando outros, para correr a corrida da fé. Ah, essa missão preciosa, essa missão que nos traz completa satisfação. Senhor, esta é a sabedoria que o Senhor nos dá para completar a carreira. Olharmos firmemente para o Senhor. E quando olhamos firmes para o Senhor, nós lhe obedecemos, porque nós o reconhecemos como aquele que é o nosso treinador e que aperfeiçoa a nossa fé. Ah, Deus, nós queremos nos unir aos heróis da fé. Nós queremos alcançar outros para que se tornem também heróis da fé. Usa as nossas vidas para cumprir o propósito, para que haja satisfação plena no nosso coração. Oh, Espírito Santo, que aquilo que está ocupando a nossa mente, os nossos afazeres, e deixando de testemunhar, deixando de olhar para o perdido, de olhar para a nossa missão. Oh Deus, leva-nos a nos desvencilhar de toda e qualquer distração. Se há alguém que parou na corrida, retorne para a pista de corrida e vá com determinação até a linha de chegada, porque o Senhor te levará. Ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Quando ajustamos o foco, cumprimos a nossa missão. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos nesta noite a usarmos de sabedoria para completar a carreira. Em nome de Jesus.